Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Podem ficar sentados. Pode se sentar. É um pouquinho longo. Cutuca o irmão que está do lado aí, pergunta se ele achou. Salmos 46. Amém. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte, 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Essas são as tuas palavras. Guia-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, as nossas mentes, para que possamos compreender e principalmente viver as tuas palavras. Para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Quando nós falamos do livro de Salmos, normalmente a gente fala sobre Davi, né, o salmista Davi. A história de Davi, ela é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ele foi um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo e com certeza ele foi muito usado por Deus. A história começa a ser contada no Antigo Testamento, né, em 1 Samuel, e ela prossegue até 1 Crônicas, ou seja, são cerca de 3 capítulos contando a história de Davi. E ela é uma das histórias mais impactantes e talvez a que deva mais nos confrontar também. Sempre é intrigante a gente pensar o fato de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente vai estudar sobre Davi, a gente vê que realmente ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas isso por quê? Porque Davi, ele buscava compreender a vontade de Deus, realmente compreender o que se passava no coração de Deus. Ter sido um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi não falhou em sua vida, né? Muito pelo contrário. A Bíblia ela mostra ali que Davi ele teve diversos momentos ali de falha, momentos de fraqueza, momentos de guerra, né, principalmente em sua consciência, não só a guerra física, a luta, as batalhas. E assim como Davi, eu tenho certeza que cada um aqui também passa por essas guerras em suas mentes, nas batalhas que nós travamos dia após dia, seja contra nós mesmos, contra pensamentos que são intrusos, ou sejam contra situações que ocorrem na nossa vida, no nosso cotidiano. O próprio pecado, né, o adultério de Davi, e o pedido, né, que Davi fez ali para o marido, né, de
Batseba, né? Que ele fosse à guerra, né? E ali, o marido dela, ele veio a falecer. O pecado de adultério, né, nesse caso, ele trouxe ali para Davi consequências, né, não só para a vida dele, mas para a vida da família dele. Então a gente percebe que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, cometeu falhas graves, né? Mas Davi, ele foi capaz de reconhecer os seus erros e de se arrepender profundamente. Os Salmos, quando a gente lê os Salmos, né, estuda os Salmos, eles revelam um profundo quebrantamento de Davi diante da graça e do perdão de Deus. Ao longo da vida de Davi, ele aprendeu sobre a soberania de Deus e o poder de Deus. Deus sempre o guardou, o livrou da morte, o livrou nas guerras, nas dificuldades, né? E foi o próprio Deus que estabeleceu o reinado de Davi. Deus o perdoou quando ele pecou e se arrependeu. Davi teve que esperar muitos anos para, de fato, se tornar rei. Foi nesse tempo que ele aprendeu que Deus sempre mantém a sua palavra em seu momento perfeito. Essa também é uma lição que ela serve para nós. Nós devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente nele. Isso é difícil, né? Quando a gente olha para o texto, no verso 1, né, dizer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, significa afirmar que nele encontramos toda a força e proteção necessárias, independente das circunstâncias que possam nos afligir. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A verdade bíblica expressa que esse primeiro verso de Salmo ele tem sido um conforto para os crentes, os cristãos de diferentes épocas. Isso antigamente e hoje também. Na frase Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a palavra refúgio, ela traduz um termo hebraico, né, que significa literalmente um abrigo. Esse termo ele é comumente usado no sentido de indicar um lugar apropriado para se proteger do perigo. Por exemplo, a nossa casa nós consideramos como um abrigo. É um local onde nós estamos seguros. É um local que nos protege das tempestades, do sol, nos protege dos animais, de pessoas. É o nosso refúgio. Já a palavra fortaleza, ela traduz um termo que significa poder, força. Vem da raiz hebraica, que transmite a ideia de ser forte, prevalecer, tornar firme, né, e fortalecer. Então nós podemos entender que, ao mesmo tempo em que Deus é o nosso refúgio, ao ser suficientemente poderoso para nos preservar, quando tudo ao nosso redor parece ruir, ele também é a nossa fortaleza. E se comunica, né, e comunica essa sua força em nós, nos tornando firmes. Um teólogo norte-americano chamado Warren Wiersbe, ele explica esse conceito dizendo que Deus não nos protege como um abrigo a fim de nos mimar, né? Mas sim, ele abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com as nossas responsabilidades e perigos. O que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, um filhote de pássaro sob as asas de sua mãe. Ele está ali em um abrigo, está protegido, mas a forma que ela protege ele é uma forma de, entre aspas, o mimar, o livrando, né, de todo o mal, mas ela não o capacita para enfrentar, para a fronte. Da mesma forma, uma criança no colo de sua mãe. Ali ela está ninando ele, está protegendo ele.
mas ele não está sendo capacitado ainda. Compreende? Outro teólogo norte-americano, John Gill, ele diz que Deus é a fonte de toda a força espiritual que precisamos para exercer graça, cumprir deveres, suportar inimigos, carregar a cruz pacientemente, mesa de espírito sob as mais terríveis angústias até o fim. Então, o que ele quer dizer com isso? Deus, ele nos dá força espiritualmente. Se nós somos capazes, né, de, vamos dizer assim, produzir algum fruto bom, né, de exercer o poder da graça, de cumprir nossos deveres como pessoas, como agentes sociais, ou como pessoas dentro de uma comunidade cristã, que é, por exemplo, a igreja, isso é porque Deus é o nosso motor, é a nossa força, é o que faz com que nós continuemos a caminhar, a prosseguir, nos faz avançar. Quando a gente olha para os versos 2 e 3, né, a terra tremendo, né, e os montes se abalando, representam uma moção, vamos dizer assim, desestabilizadora de partes da natureza que supostamente deveriam ser estáveis. Lembremos-nos que na criação Deus impôs limites às águas, correto? Gênesis. Porém, aqui a gente vê que elas ameaçam a se tornar caóticas. O caos, o descontrole, ele nos traz inquietação. Uma vida conturbada, uma vida em caos, ela é como águas rugindo nos oceanos e como os estrondos dos montes se movendo. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por tribulações, muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas isso por quê? Porque as nossas dificuldades soam para a gente como rugidos, se tornam mais audíveis, né, do que a própria voz de Deus. Em contraponto a toda a turbulência disso, da rotina, do dia a dia, no verso 4 fala-se sobre o rio. Quando nós pensamos em um rio, né, normalmente nós imaginamos um local calmo, um local de descanso, né, de lazer, um local de refrigério, ou seja, uma clara referência à presença de Deus e às suas bênçãos. Né, vamos dizer assim, no descontrole, se as águas nelas se tornam ali como rugidos, né, nos trazem inquietação, quando nós conseguimos, né, ouvir a Deus, nós sentimos como se estivéssemos em um rio. Quando você fala, por exemplo, que vai a um rio, né, vai passear num rio, normalmente se pensa, né, tanto a pessoa que vai como quem está ouvindo, que a pessoa vai para descansar, né, sentar à beira do rio, pescar, conversar. Isso nos traz paz. É assim com a presença de Deus, quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. A força de Jerusalém, a minha força, a sua força, ela não está nos muros fortificados, e sim em Deus. Deus, ele é a nossa torre segura. Nós construímos abrigos, construímos muros, construímos fortificações, nos abrigamos e muitas vezes deixamos Deus do lado de fora. Achamos que isso que nós estamos construindo realmente tem o poder para nos abrigar, mas não tem. As dificuldades, elas vêm, elas virão, independente de quem seja quem está lá fora, seja quem está aqui dentro. E somente Deus é o nosso abrigo. Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus nunca chega atrasado. Ele não é como o homem, com ele não há imprevistos. Seu socorro
é sempre oportuno. Ele sempre está pronto a oferecer aos seus filhos a sua assistência. O verdadeiro crente não tem o que temer diante de um Deus que repetidamente diz em sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. É claro, irmãos, que isso não é fácil. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. Vai chegar um momento que, eu acredito que todos já tenham passado por algum momento, ou esteja passando por esse momento, que por mais que a palavra diz que Deus é conosco, a gente muitas vezes não consegue sentir realmente que Deus está conosco, que a presença dele está realmente conosco. Mas nós devemos sempre manter em mente que o nosso Deus, ele é soberano. Deus é soberano, não há outro como Deus. Ainda que tudo fique caótico aos nossos olhos, ainda que o mundo desmorone diante de nós, devemos saber que todas as coisas, elas estão sob o controle do nosso Deus. Falando novamente sobre Wiersbe, o teólogo, ele diz que as circunstâncias podem alterar, mas a aliança do Senhor com o seu povo nunca muda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza em meio às incertezas da vida. Por isso, diante de qualquer situação adversa, aquele povo antigo, eles tinham Deus como refúgio, uma fortaleza ali intransponível e ao mesmo tempo capacitadora para vencer os obstáculos impostos pela jornada. E aí eu pergunto para você, o que mudou dos tempos antigos para os dias atuais? Como eu disse, temos criado fortalezas, temos criado muitas vezes ídolos, temos deixado de lado Deus, não temos dado a ênfase necessária ao Criador, a quem realmente tem o poder para nos abrigar, nos capacitar, nos salvar, nos livrar de todo o mal, que é somente Deus. Além da sua capacidade de realizar o impossível na vida de quem crê em suas palavras, todos os grandes feitos de Deus anteriormente, os feitos do passado, vamos dizer assim, eles têm que servir para a gente como um alimento. Nós temos que nos lembrar daqueles feitos e nos alimentar daquilo, para que a minha e a sua esperança, ela esteja realmente de pé, esteja firme em Deus, para que nós realmente tenhamos o Senhor como nosso refúgio, realmente como a nossa fortaleza, e encontrar forças para aguentar, firme os períodos de dificuldades. Então, sendo assim, eu quero trazer 2 pontos, somente 2 pontos, que são de suma importância para que a gente possa realmente enxergar e viver esse refúgio, essa fortaleza. Esses 2 pontos são pontos clichês na vida do cristão, ou pelo menos deveria ser na nossa vida. Primeiro ponto, bem simples: orar. Aí você pode falar, mas eu oro todo dia. Parabéns. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas por dia orando. Se puder, glória a Deus. É ótimo também. Mas temos nossa rotina: trabalhar, estudar, cuidar da família. Mas quando a palavra diz orar sem cessar, é para que em todo momento você esteja com o seu espírito inclinado para Deus. Tudo aquilo que você fizer esteja inclinado a Deus. Você consiga orar em espírito, converse com Deus. Sabe o seu amigo, a sua amiga que você conversa e fala: olha, nossa, hoje eu tenho que sair do trabalho, ir no sacolão, no açougue, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Da mesma forma, mas com o seu espírito, com o seu coração voltado para Deus. Em todo momento,
em todo momento. Quando diz orar sem cessar, é nisso, em todo momento. O segundo ponto, que também é um clichê e deveria estar na nossa rotina, ler as Escrituras. Mas não é somente ler as Escrituras. Ler é muito simples. Está aqui, leu, ok. Ler as Escrituras e contemplar toda a obra divina. É ler, é entender, é estudar, é viver aquilo. É engraçado, por exemplo, que vou colocar os homens, né, em primeiro exemplo. A gente passa lá 1h30 vendo um jogo de futebol, né? E depois fala, não tenho tempo para ler. Mas está parado 1h30. Não que não possa fazer isso, tá, irmãos? Longe disso. Muito pelo contrário. As irmãzinhas, né? 40, 50 minutos vendo a novela, né? Às vezes até mais, futricando a vida dos outros. E fala, não tenho tempo para ler. Na verdade a gente tem. Todos nós temos. Né? Mas como eu disse, não é somente ler. É compreender aquilo que está sendo lido. É viver a palavra de Deus realmente. Em todo o tempo. À medida que você dá ênfase, vocês sabem o que é ênfase? Né? ênfase é dar foco, é dar importância. Então, à medida que nós damos importância, damos foco ao poder de Deus sobre a nossa vida, nós podemos perceber que o socorro dele vem. No momento oportuno, na verdade. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então, irmãos, que nós venhamos a ter consciência disso, né? Racionalizar isso. Nós passamos por tantas dificuldades, estamos vivendo, viveremos mais dificuldades ainda, né? Quando você lê um jornal, assiste um jornal, abre a página do Instagram, a gente vê tanta coisa terrível e a tendência é piorar. O fim dos tempos estão chegando, né? O tempo vindouro, a volta de Cristo. E isso são sinais. E aí eu quero deixar uma reflexão de que nós muitas vezes falamos sobre a salvação, sobre a volta de Cristo, sobre estar com Cristo. É bom pensar nisso. Mas e como tem sido a sua vida com Cristo aqui? Você já parou para pensar nisso? Como tem sido o seu caminhar aqui? Qual que vai ser a diferença quando você chegar aos céus, quando estiver com Ele? Ah, não, mas lá eu vou estar com Ele, lá eu vou caminhar. Pense nisso aqui primeiro, para depois pensar no tempo vindouro. A palavra diz que basta cada dia o seu mal, pois o amanhã a Deus pertence. Então pense no agora. E para que nós possamos passar por todo esse período que estamos vivendo e que ainda viveremos, de tribulação, de dificuldades, nós devemos crer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar a Deus. Eu costumo falar com os meninos no aprisco que o crente, ele inicia o que ele vai fazer orando e encerra orando. Nós iniciamos a ministração orando e vamos encerrá-la da mesma forma. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, glórias e graças a Ti, Senhor. Engrandecemos ao Teu santo nome, glorificamos a Ti por tudo que Tu és, por tudo que tens feito, por tudo que fará em nossas vidas, ó Pai. Nós, ó Pai, colocamos em Tuas mãos as nossas vidas para que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, fazer o Teu querer, Senhor, a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Senhor, ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio, nos capacitar, nos direcionar, ó Pai, nos orientar para cumprir o Teu propósito. Dai-nos, ó Pai, a sabedoria que provém do Senhor, para que continuemos, ó Pai, firmes, fortes, ó Pai, perseverando até que o Senhor venha, até que nós possamos nos achegar a Ti, ó Pai. Grande é o Senhor, soberano é o Senhor, e não há outro como a Ti. Toda a terra, Senhor,
declara que somente Tu és santo, somente Tu és Deus. Tu és aquele que contém o universo em Tuas mãos. Grande Tu és. Glorificamos o Teu santo nome eternamente, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus.